A aliança improvável entre dois líderes autoritários está chegando ao fim. Desta vez, a relação entre Donald Trump e Vladimir Putin dá seus últimos suspiros. Já discutimos como o ex-presidente americano mudou radicalmente sua postura em relação ao colega russo. E o termo colega aqui não é exagero, afinal, Trump sempre nutriu uma admiração quase reverencial por Putin. O estilo de comando firme, a mão de ferro e o poder absoluto do ditador russo sempre foram o sonho de consumo de Trump. Ele inveja os desfiles militares, a autoridade incontestável, o direito de eliminar adversários sem consequências. Mas, ironicamente, Putin levou seu próprio jogo ao extremo, e agora, aos olhos da elite americana, ultrapassou todos os limites. Trump, em um esforço quase desesperado, tentou salvar Putin de si mesmo. Tentou resgatar a Rússia antes que ela se espatifasse de vez contra a realidade da guerra na Ucrânia. Porque a situação russa só piora, economia em frangalhos, exército desmoralizado, equipamentos obsoletos e uma quantidade absurda de vidas perdidas. Trump chegou a admitir isso em público. Vladimir, eu estou tentando te ajudar, dizia, estendendo a mão. Você se meteu nessa enrascada, não tem saída, está encurralado. Aceita minha ajuda, vamos governar o mundo juntos. Mas Putin, em vez de agarrar a oportunidade, cuspiu nela. Repetidas vezes. Ignorou os apelos, desprezou as ofertas e, no fim, exauriu a paciência de Trump. Agora, o tom é outro. Trump não mede palavras, impõe condições duras, faz ultimatos e, como resposta, envia submarinos nucleares para perto das águas russas. E Putin, depois de um silêncio calculado, finalmente reagiu, mas de um jeito que só piorou sua situação. Porque o jogo dele sempre foi delicado, manter Trump por perto, mas sem ceder em nada. Fingir que buscava a paz na Ucrânia enquanto sabotava qualquer avanço real. A estratégia era clara: manter os Estados Unidos divididos, enfraquecer o apoio ocidental a Kiev e, quem sabe, até provocar uma crise maior, como uma invasão aos países bálticos testando os limites da OTAN. Por um tempo funcionou. Putin sabia como bajular Trump. Enviava presentes, fazia discursos no meio da noite para que o americano os visse, elogiava seu estilo único. Mas a gota d'água foi a reunião em Istambul. Enquanto os Estados Unidos mandaram um dos homens mais poderosos do governo, a Rússia despachou um figurante sem relevância. Para os americanos, o simbolismo foi devastador. Nos Estados Unidos, status e hierarquia importam, e muito. Trump, que já havia criticado Zelensky por não usar terno, não perdoou a afronta. A partir daí, as dúvidas só cresceram. A pressão de aliados como Marco Rubio, a influência de Melania e o alerta de líderes europeus, como Macron e Starmer, fizeram Trump enxergar a realidade. Por mais que Putin o bajulasse no fim, nada mudava. Foi então que Putin cometeu seu erro fatal. Em vez de recuar um pouco e oferecer alguma concessão, como já havia feito antes com acordos energéticos fajutos, preferiu bancar o durão. Não me curvo a ninguém, pareceu dizer. E para provar, deixou seus porta-vozes atacarem Trump. Medvedev, os propagandistas russos, todos seguiram um roteiro. Sem ordem de cima, nenhum deles ousaria abrir a boca. Mas o recado foi claro. Putin não estava disposto a ceder. E assim, sem perceber, selou seu destino nessa relação. Trump, antes um aliado incondicional, agora vê o jogo com outros olhos. E Putin, que acreditava ter tudo sob controle, descobre tarde demais que subestimou o poder de uma aliança que ele mesmo ajudou a destruir. E ele decidiu que era hora de agir. Como se bastasse soltar os cães de guerra, exibir músculos e esperar que o mundo tremesse. Mas o que Putin não entendeu, ou se recusou a aceitar, é que o jogo já não era mais o mesmo. Medvedev e o coro de bajuladores do Kremlin começaram a atacar Trump, como se isso fosse uma demonstração de força. Só que para Trump, aquilo não foi um sinal de poder, foi um sinal de fraqueza. Porque, ao contrário do que Putin imaginava, não houve resposta diplomática, não houve negociação, não houve sequer um gesto de conciliação. Houve apenas silêncio. E esse silêncio falou mais alto do que qualquer palavra. Para Trump, aquele foi o ponto de virada. O momento em que ele percebeu que não podia mais confiar em Putin, que não podia mais tratar a Rússia como um parceiro, mas como um adversário que precisava ser contido. E contido com ações, não com palavras. Porque Putin, afinal, só entende uma linguagem, a da força. E é exatamente isso que estamos vendo agora. O ultimato de Trump não foi uma ameaça vazia, foi um aviso. Um aviso de que se Putin não recuar, as consequências serão reais. E não estamos falando apenas de sanções ou retórica. Estamos falando de submarinos nucleares nas águas russas, de bases militares reforçadas, de um cerco que se fecha.
Mas o que fez Putin diante disso? Ofereceu um espetáculo patético. Aquela cena com Lukashenko, os dois sentados em uma cabana de madeira, tentando passar a imagem de líderes fortes, invencíveis, como se estivessem em um filme de ação dos anos 90. Só que a realidade não se deixa enganar. Putin não é mais o homem que aparece nos cartazes do Kremlin, musculoso, imponente no controle de tudo. Ele é um velho cansado, enrugado, que tenta desesperadamente manter uma fachada que já não convence ninguém. Não é uma questão de aparência, é uma questão de percepção. Porque um líder que precisa provar sua força o tempo todo já perdeu a batalha antes mesmo de começar. E o pior é que Putin parece não perceber. Ele vive em uma bolha, onde a realidade é o que ele decide que ela seja. Para ele, não importa o que o mundo vê, importa apenas o que ele quer que o mundo veja. Mas essa bolha está prestes a estourar. Porque Trump não é Obama. Trump não vai recuar. Trump não vai fingir que não viu. E a Europa, por mais dividida que esteja, também não pode mais se dar ao luxo de ignorar a ameaça russa. Putin subestimou o inimigo, e agora está colhendo as consequências. Há duas possibilidades aqui. A primeira é que Putin realmente acredita no que diz. Que ele está convencido de que a Rússia é invencível, que o Ocidente é fraco, que a Ucrânia cairá em semanas. Se for esse o caso, então estamos diante de um homem que perdeu completamente o contato com a realidade. E isso é perigoso. Porque um líder que não enxerga os riscos não sabe quando parar, não sabe quando recuar, não sabe quando negociar. E isso significa que a guerra vai continuar, que mais vidas serão perdidas, que a Rússia vai afundar ainda mais no isolamento e na crise econômica. A segunda possibilidade é que Putin esteja blefando. Que ele saiba exatamente o que está fazendo, que esteja apenas tentando ganhar tempo, pressionar o Ocidente, forçar concessões. Mas tudo o que vemos indica que não é esse o caso. Putin não está blefando. Ele acredita no próprio delírio. E isso é ainda mais assustador, porque um líder que acredita em suas próprias mentiras é capaz de qualquer coisa. O que isso significa na prática? Significa que ameaças não vão funcionar. Putin não vai recuar por medo de palavras. Ele só vai recuar diante de ações concretas. E é por isso que Trump está agindo. É por isso que a Europa está se preparando. Porque Putin não vai parar sozinho. Ele precisa ser parado. Não com balas, pelo menos não ainda, mas com pressão econômica, com isolamento diplomático, com uma demonstração clara de que o Ocidente não vai ceder. E é aqui que chegamos ao cerne da questão. Putin e Lukashenko tentaram vender uma imagem de força, mas o que conseguiram foi expor sua fraqueza. Lukashenko, pelo menos, não tenta fingir ser algo que não é. Ele é um ditador brutal, mas não se importa em parecer ridículo. Putin, por outro lado, ainda acredita que pode controlar a narrativa. Só que a narrativa já escapou das suas mãos. O mundo já viu quem ele realmente é, um homem velho, desesperado, tentando se agarrar a um poder que já não existe. E isso nos leva a uma conclusão inevitável. Putin não vai parar. Ele não sabe como. E é por isso que o Ocidente precisa agir. Não com hesitação, não com meia-medidas, mas com determinação. Porque no fim das contas Putin não é um estrategista brilhante. Ele é um jogador que apostou tudo em uma mão ruim e agora se recusa a admitir a derrota. E cabe a nós garantir que essa derrota seja definitiva. Ele não tem mais nada a perder. E é justamente essa falta de saída que o torna ainda mais perigoso. Putin não está negociando, está ganhando tempo. Não está buscando uma solução, mas sim uma forma de adiar o inevitável. E enquanto o Ocidente se divide entre sanções, discursos e hesitações, ele avança, mesmo que a passos lentos, mesmo que a um custo insustentável. O que ele disse em sua última declaração não foi um recado diplomático. Foi um tapa na cara de quem ainda acredita em diálogo. Putin não quer conversar, ele quer rendição. E não qualquer rendição, uma capitulação humilhante com termos que transformariam a Ucrânia em um estado fantoche desmilitarizado, despojado de sua identidade e entregue aos caprichos de Moscou. Não são condições de paz. São condições de escravidão. E o mais absurdo? Ele as apresentou como se fossem uma concessão. Como se a Rússia estivesse fazendo um favor ao mundo ao exigir que um país soberano se curve, renuncie à sua história e aceite ser dilacerado. Como se não bastasse ter invadido, bombardeado e ocupado, agora ele exige que a vítima agradeça pela oportunidade de se submeter. Mas aqui está o detalhe que muitos ignoram: essas exigências não são apenas desproporcionais, elas são um sinal de desespero. Em 2022, Putin ofereceu termos menos draconianos. Hoje, com menos território controlado e mais derrotas no currículo, ele pede mais. Isso não é força. É fraqueza disfarçada de arrogância.
É um jogador que, ao perceber que suas fichas estão acabando, dobra a aposta na esperança de que o adversário desista primeiro. E é exatamente por isso que o Ocidente não pode ceder. Cada concessão, cada gesto de boa vontade, cada sinal de que está disposto a negociar em termos desiguais só reforça a ilusão de Putin de que pode vencer. Ele não entende a linguagem da diplomacia. Ele só entende a linguagem da força. E se o mundo não mostrar de uma vez por todas que está disposto a usar essa força, não apenas em palavras, mas em ações concretas, ele continuará acreditando que pode ditar as regras. A frase mais reveladora de seu discurso não foi sobre territórios ou desmilitarização. Foi quando ele afirmou com uma frieza assustadora que não houve nenhuma perda inútil na guerra. Nenhuma. Nem os soldados mortos em ataques fracassados, nem os civis massacrados em Mariupol, nem as cidades arrasadas, nem as famílias destruídas. Para Putin, tudo isso foi um investimento necessário. E é essa mentalidade que torna qualquer negociação com ele não apenas inútil, mas perigosa. Porque um homem que não vê valor na vida humana não pode ser dissuadido por sanções. Um líder que acredita que o sofrimento alheio é um preço justo a pagar não será convencido por discursos. E um tirano que já queimou todas as pontes atrás de si não tem mais nada a perder, exceto o poder. E é justamente esse poder que o Ocidente precisa arrancar de suas mãos, antes que ele decida queimar o mundo junto com ele. As perdas da Rússia são não apenas absurdas, mas um espetáculo grotesco de incompetência. Não há objetivo, não há estratégia, não há sequer um fiapo de racionalidade nessa guerra. O que existe é um massacre calculado, onde cada vida perdida é apenas mais um número a ser ignorado. Desde o soldado raso que morre de fome porque o Ministério da Defesa não lhe envia comida, até o general que ordena ataques suicidas sabendo que serão repelidos. E o mais irônico? Nem mesmo a vitória é uma possibilidade real. Veja os fatos. A Rússia avança sim, mas a que custo? 500 quilômetros quadrados por mês, no melhor dos cenários, um avanço tão insignificante que mal se nota no mapa. Enquanto isso, corpos se amontoam em valas comuns, unidades de elite são reduzidas a bandos de homens famintos que compram sua própria comida porque o Estado lhes envia. Porcaria! E o que diz o Kremlin? Que a Ucrânia está desinformada. Que Avdiivka caiu, que Chasiv Yar está sob controle, que os últimos focos de resistência são apenas detalhes irrelevantes. Mas a realidade é outra. As bandeiras russas hasteadas em cidades conquistadas são plantadas por soldados que horas depois são exterminados. As vitórias são emprestadas, anunciadas antes mesmo de acontecerem, como se a mera proclamação bastasse para tornar a mentira verdade. Putin vive em um mundo paralelo, onde a propaganda substitui a realidade. Ele acredita, ou finge acreditar, que pode enganar a todos, como se ainda estivéssemos na era da televisão estatal soviética, onde uma notícia repetida 1000 vezes se tornava fato. Mas o mundo mudou. Hoje até os soldados russos filmam seus próprios cadáveres apodrecendo no campo de batalha e compartilham nas redes. Hoje mães de recrutas recebem caixões lacrados e mensagens cifradas sobre missões especiais. Hoje a verdade escorre pelas rachaduras do sistema, mesmo com a censura mais brutal. E ainda assim, ele insiste. A questão não é se Putin mente, ele mente. A questão é se ele acredita em suas próprias mentiras. Se sim, é ainda mais perigoso. Um homem que perdeu o contato com a realidade não pode ser contido por diplomacia ou sanções. Se não, então é pior, porque ele sabe exatamente o que está fazendo, e escolhe continuar, mesmo sabendo que cada dia de guerra é mais um passo rumo ao abismo. E enquanto isso, a Ucrânia resiste. Não com avanços espetaculares, não com contraofensivas relâmpago, mas com algo mais poderoso, a recusa em quebrar. Cada vila defendida, cada quilômetro mantido, cada soldado que volta para casa, ou não volta, é uma prova de que a Rússia não está vencendo. Está apenas gastando vidas, recursos e tempo em uma guerra que não pode ganhar. Porque no fim, não importa quantas cidades conquiste no papel. O que importa é que 3 anos depois, a Rússia ainda não tomou luz. Ainda não quebrou o moral ucraniano. Ainda não provou que sua máquina de guerra é mais do que um amontoado de mentiras, corrupção e cadáveres. E é por isso que essa guerra não terminará com um acordo. Não terminará com um cessar-fogo negociado. Terminará quando a Rússia não tiver mais nada a queimar, nem soldados, nem munição, nem desculpas. Terminará quando o mundo entender que não se negocia com um homem que transformou a morte em política de Estado. E até lá, cada dia de resistência ucraniana é um dia a menos para o regime de Putin. Porque no fim das contas, a única coisa que ele realmente teme não são as sanções, nem os tanques, nem os mísseis. É a verdade.
E a verdade, por mais que ele tente sufocá-la, sempre encontra um caminho. A cada metro conquistado, a Rússia paga com sangue, aço e mentiras. E o que ela chama de avanço não passa de uma marcha fúnebre disfarçada de vitória. Porque no fim das contas, não importa quantas cidades Putin prometa libertar, Kharkiv, Sumi e Odessa, o que ele realmente está fazendo é transformar cada uma delas em um novo Bucha, em um novo Mariupol, em mais uma página de um livro de horrores que o mundo já deveria ter fechado. E quando alguém, em algum canto obscuro da internet, tenta vender a ideia de que a Ucrânia não quer negociar, de que Kiev rejeita o congelamento da frente, é preciso entender uma coisa simples: a Ucrânia não tem escolha. Ela aceitou sentar à mesa em Jeddah, aceitou discutir termos, aceitou ouvir propostas, mas quem recusou qualquer possibilidade de paz foi Moscou. Putin não quer trégua. Ele quer rendição. E cada vez que um propagandista russo, ou um político ocidental ingênuo, repete a ladainha de que a Ucrânia não quer parar a guerra, está apenas ecoando a voz do Kremlin. Porque a verdade é uma só. O único que se beneficia com a continuação deste massacre é Vladimir Putin. E então vem a farsa do Iskander, a arma que deveria ser o símbolo do poder russo, mas que se revelou um fracasso retumbante. Uma arma que sem ogiva nuclear é inútil, e com ogiva nuclear é redundante. Porque a Rússia já tem mísseis suficientes para transformar o planeta em cinzas. Então, para que serve o Iskander? Para alimentar a ilusão de força, para assustar os desavisados, para dar a Putin algo para exibir em seus discursos vazios? A resposta é clara: não serve para nada. É apenas mais um símbolo da decadência de um regime que confunde propaganda com realidade. E quando Trump, em um de seus típicos arroubos de provocação, responde às ameaças nucleares de Medvedev com o deslocamento de submarinos atômicos, o que vemos não é apenas um jogo de poder. É a confirmação de que Putin perdeu o controle da narrativa. Porque, no fundo, o que ele mais teme não são as armas do Ocidente, mas a verdade que elas carregam, a de que a Rússia está sozinha, de que seus aliados são poucos, frágeis e cada vez mais silenciosos, de que a cada dia o mundo percebe que não está lidando com uma superpotência, mas com um império em colapso, sustentado apenas pela violência e pela mentira. E o mais irônico, Putin transformou até mesmo suas derrotas em armas. Cada vez que a Rússia recua, ele chama de reagrupamento estratégico. Cada vez que perde um batalhão, ele diz que reduziu as perdas. Cada vez que a Ucrânia avança, ele inventa uma nova ameaça nuclear. É como se, quanto mais fraco ele fica, mais alto ele grita. Mas o mundo já não se deixa enganar. Porque os números não mentem. 125 mil soldados russos mortos em 2 anos. 8 mil ucranianos. Uma proporção absurda, mesmo que os números reais sejam menores. Uma proporção que mostra, sem sombra de dúvida, quem está perdendo esta guerra. E no fim, o que resta? Um homem encurralado que só sabe responder com ameaças vazias e promessas de destruição. Um homem que transformou a diplomacia em teatro, a estratégia em improviso e a guerra em um espetáculo macabro. Mas a história já mostrou, inúmeras vezes, que impérios construídos sobre a mentira não duram. E o de Putin não será exceção. Porque no fim das contas, a única coisa que ele não pode controlar é o tempo. E o tempo, como a verdade, sempre vence. E ainda assim, ele não entende. A vitória que tanto alardeia não passa de uma miragem, um truque de ilusionista que só engana a si mesmo. Como pôde um homem que se diz estrategista perder até para o Azerbaijão? Como pôde transformar aliados em inimigos, lealdades em traições, e uma superpotência em um palco de erros grotescos? A resposta é simples: Putin não é um gênio do caos, mas um aprendiz de feiticeiro que perdeu o controle do próprio feitiço. Veja só o caso de Donald Trump, um homem que se curvava a ele como um vassalo, que repetia suas mentiras como se fossem evangelho. E no entanto, em poucos anos, o que restou? Um ex-presidente que agora o trata como um pária, um inimigo a ser combatido. Isso não é incompetência, é uma maldição. Porque Putin não erra por acaso, ele erra porque confia apenas em sua própria voz, porque enxerga o mundo através de um espelho distorcido, onde todos são traidores e só ele é o salvador. E assim, decisão após decisão, ele afunda a Rússia em um abismo que nem mesmo suas reservas infinitas de petróleo e gás conseguem tapar. A história não perdoa quem confunde arrogância com grandeza. Putin queria ser lembrado como o czar que restaurou o império, mas será lembrado como o homem que o enterrou. Como Heróstrato, que queimou o templo de Ártemis para garantir seu lugar na memória dos homens, só que no caso dele o incêndio é muito maior e as cinzas, muito mais pesadas. A Rússia, outrora temida, agora é vista com pena.
Seus aliados viraram fantasmas, seus generais viraram piada, e seu povo paga o preço em sangue e silêncio. Mas não se engane, o fim está próximo. Não porque alguém vá derrubá-lo com um golpe teatral, mas porque sistemas construídos sobre a mentira, a paranoia e o medo desmoronam por dentro. E quando isso acontecer, e acontecerá, o mundo não chorará. Porque Putin não deixou nada além de ruínas. E ruínas, afinal, são o único legado que ele merece.